E aí, galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre deixa eu dizer aqui, uma categoria da relojoaria que ela tem como base copiar os modelos de alto luxo que já são extremamente famosos, porém sem ser falsificação. Acredito que aqui vocês já conseguiram perceber do que eu estou falando, né? No caso, as famosas homagem, copiagem, falsificagem, enfim. Eu vou nesse vídeo tentar explicar para vocês de uma forma mais resumida e dinâmica o que seria a bendita da homagem, beleza? Então, continua no vídeo aí que vocês vão entender do que se trata uma homagem e uma falsificagem, como dizem por aí. Você já se perguntou qual é o relógio ideal para você? Ou talvez tenha ficado perdido em meio a tantas opções do mercado? Não se preocupe, estou aqui para resolver esses problemas. O curso Relógio na Medida foi desenvolvido especialmente para ensinar qualquer pessoa a comprar o relógio certo, sem a mínima chance de erro. O que você vai aprender? Filosofia de uso. Compreenda o que faz um relógio ser mais do que um simples acessório. Tamanho ideal. Descubra como escolher o tamanho perfeito para o seu pulso, garantindo conforto e elegância. Tipos de mecanismo. Desvende os segredos por trás dos diferentes mecanismos de relógio. Compras e vendas. Domine as melhores práticas para comprar e vender relógios. Mas por que esse curso é para você? O curso Relógio na Medida é ideal para iniciantes e entusiastas que desejam fazer escolhas informadas e acertadas. Com uma linguagem simples e descomplicada, garantimos que você não precisará ser um especialista para entender e aplicar nossos ensinamentos. Não perca mais tempo e dinheiro com escolhas erradas. Adquira agora o curso Relógio na Medida e torne-se um especialista na hora de comprar o relógio ideal. Então, galera, primeiro, antes de você saber do que se trata e tal, primeiro você tem que entender o que é uma homagem, né? No caso, homenagem, beleza? Então eu vou dar o conceito aqui para vocês do que é uma homagem. O conceito aí da homagem, galera, é um relógio, né? É um produto, enfim, vou fixar aqui relógio porque é o tema do nosso canal aqui. A homagem é um produto que se inspira fortemente em características de modelos mais famosos e luxuosos, tá? Ele pega os pontos visuais mais fortes e mais característicos daquela marca em específico. O estilo também ele se inspira fortemente. A exatidão em alguns modelos chega a ser quase que absoluta, ao ponto de você confundir a homagem do modelo original, digamos, de passagens. Algumas marcas eles fazem isso mais descaradamente, né? Mais elevadamente, eles copiam muitíssimo, até as fontes ali eles utilizam a mesma. Outras marcas já não fazem tanto, embora você veja aquele modelo ali, você perceba que ele está copiando o modelo tal, mas você vê mais diferenças do que semelhanças, vamos dizer assim. Mas você consegue identificar a qual aquele modelo ali está copiando. Um exemplo classicíssimo aqui, Rolex Submarine. Todo mundo, galera, toda marca quer ter o seu Rolex. Porque é um design icônico, famoso, bonito, altamente reconhecível. Onde você chega e está usando um Rolex Submarine, quem vê sabe que é um Rolex Submarine.
tá? E aqui eu tô sempre falando sobre modelos originais, beleza, galera? Então quem vai olhar aquele relógio ali vai ver, pô, o cara tá usando um Rolex Submarine. Tem algumas subvariações, né, que aí já entra lance de cor da catraca, o dial dele ali e tal, mas num visual amplo, você consegue perceber que é um Rolex Submarine. Então é isso que toda marca quer, galera. A marca quer um modelo que faça ser lembrado, que ela fique fixada na cabeça do consumidor e fique sendo lembrada a todo momento. Então toda marca vai querer o seu Rolex Submarine. É aí onde vem as homagens, tá? Marcas menores, marcas inferiores àquela a qual está sendo copiada, e ela cria um modelo com base naquele visual daquela marca, digamos assim, mais bem conceituada no mercado, beleza? Algumas pessoas vão alegar, Ednilson, mas isso aí não passa de falsificação. Errado novamente, galera. Homage é diferente de falsificação, tá? Saiba distinguir um modelo do outro. Falsificação é uma coisa e homagem é outra coisa, beleza? O que a homagem faz? Ela não usa a logomarca da marca a qual ela está copiando. Ela usa, geralmente, eles têm uma marca própria, um logotipo próprio, um design próprio, que identifica aquela marca em questão. Vou usar um exemplo aqui de duas marcas extremamente conhecidas, Phoibos e Pagani, entendeu? Você consegue ver nessas marcas, duas marcas aqui, vários modelos que são homagem. Só que a Phoibos, ela ganhou, vamos botar assim, ela digievoluiu, ela evoluiu. Ela já não é mais considerada uma homagem, ela ganhou o status de micromarca. O que seria, por que ela ganhou esse status de micromarca, né, o microbrand? Simplesmente porque não é vendida em sites de comércio global chinês. Exemplo, AliExpress. Não é vendido no AliExpress, pelo menos não de forma oficial, então ela se torna uma microbrand. O cara criou aquela marca lá e tal, e vende na loja própria dele, ou em parceiros autorizados. Aí ele vende aquela marca lá, tá? Eu tô falando da Phoibos aqui, que foi uma marca que apareceu veio na minha mente agora, beleza, galera? Mas poderia ser qualquer outra, tem muitas outras marcas aí que aparecem no Instagram da vida e tal, que simplesmente por não vender no AliExpress, ela passa a ser uma microbrand. Não é um homagem, só que não é comercializado dentro de um site global chinês, que é o AliExpress, tá? E a Pagani, essa sim, ainda não evoluiu, né? Digamos assim, ela continua sendo eu, Ednilson, tá? Considero como uma homagem, e é comercializada amplamente no AliExpress. Assim como tem a Pagani, tem a Adidas Dive, a Steel Dive, a Handler, Saint Martin e uma galera aí, tá? Que vende lá no AliExpress. Eles sim, eu não vou negar isso, eles copiam modelos de marcas muito maiores. A Pagani é especialista nisso, tá? Eles copiam modelos de altíssimo luxo, só que trocam o logotipo ali, vez ou outra eles trocam um detalhe ou outro aqui na fonte, na cor e tal, mas sim, não deixa de estarem copiando modelos da alta, né? E o que é a falsificação, galera? A falsificação, diferente da homagem ou da micromarca, a falsificação, ela visa enganar aquele, tá? A falsificação, eles, além de fazerem um modelo esteticamente igual ao que está sendo copiado, eles ainda fazem questão de exibir o logotipo daquela marca a qual eles estão copiando. Exemplo, Rolex. Você encontra diversas lojas aí. Galera, se aparecer aí para vocês, eu tô anotando aqui, tá? O meu
meus tópicos aqui para eu não me perder. Então, na hora se algum aparecer eu parar para ler assim, vocês já sabem que eu tô lendo aqui a minha cola com os tópicos, beleza? Existem várias empresas aí no Instagram que vendem produtos falsificados, na sua grande maioria Rolex. Eles estão vendendo modelos, eles sim estão vendendo modelos falsos, porque aquele modelo, ele copia o design do original e ainda por cima exibe o logotipo do original. E muitos ainda vão além, eles oferecem a caixa do original, né? Tag, documentação, como se fosse o original. Então, acaba se passando como se fosse um original. Isso é uma falsificação. Diferente do Pagani, da Phoibos, do Steel Divers, Saint Martin, Handler, Aegis Dive e muitas outras que tem no AliExpress, eles não exibem o logo o logo original daquela marca. Eles têm um logo próprio e muitas vezes uma identidade própria, uma história própria àquela marca. Mas sim, eles copiam o modelo, o design do modelo base, né? Isso sim, mas eles não utilizam o logotipo. Então, falsificação, eles copiam o logo e tudo que eles puderem copiar a fim de se passar como se fosse o verdadeiro. E o homagem ou a micromarca, eles não copiam o logo, nem a embalagem, nem nada. Eles copiam ou se inspiram fortemente, quase que absolutamente, o design daquela marca a que eles estão copiando, no caso, o que seria a original, beleza? Algumas pessoas, galera, vão perguntar aonde fica a questão da legalidade nisso tudo aí. Beleza, galera, legalidade. Eu já vi já vi em grupo, inclusive no grupo aqui do canal, tá? Se você quiser participar, o link vai estar aqui na descrição, junto com vários outros links importantes que você pode conferir também. Como eu estava dizendo, no grupo já foi comentado muito sobre a questão de legalidade. Ednilson, mas aí a marca original, seja ela qual for, não caberia um processo, não caberia algum tipo de represária, alguma coisa por conta dessas micromarcas ou imagens estarem copiando? Não caberia alguma coisa aí? Não. Galera, tem duas coisas que vocês têm que entender de verdade quando se trata de micromarca e homagem, tá? Eu vou citar aqui para vocês o que seria, tá? Duas coisas têm que ficar bem claras na mente, na cabeça de vocês, que é patente e direito autoral. Eu anotei aqui, eu vou mostrar, eu vou ler aqui para vocês o que significa cada um deles. Primeiro, patente. É um título legal que concede ao inventor o direito exclusivo de produzir, comercializar, usar, vender e importar uma invenção ou modelo de utilidade. Agora eu vou falar o direito autoral. É um conjunto de normas jurídicas que protegem os direitos morais e patrimoniais do autor de uma obra intelectual. Ele garante ao autor o controle sobre o uso de sua obra, desde a autoria até a exploração econômica. Entendeu? Ficou claro para vocês esses dois pontos, né? Patente e direito autoral, tá? Grava isso que eu acabei de falar para vocês. Aí entra aqui um ponto muito crucial na parte das homagens. Partes de muitos designs, né? Muitos detalhes, muitos designs não estão protegidos por direitos autorais ou por patentes daquela marca, entenderam? Muitos designs não tem nenhuma proteção contra esse tipo de ação, entendeu? Vamos pegar lá
o Panerai, por exemplo. Você vai no AliExpress, você encontra Pagani copiando o design do Panerai ali. Por quê? Aquele design como um todo, ele não está protegido por direitos autorais ou patentes, o design. Então, não só a Pagani, como qualquer outra marca que se sinta no direito e achar que pode, ela vai lá e vai copiar aquele design ali. Claro, algumas marcas vão procurar se calçar o máximo possível, mudando um detalhe aqui, um detalhe lá, para evitar, sei lá, uma possível brecha jurídica para que a Panerai ou qualquer outra marca que eles estejam copiando entre com uma ação, alguma coisa. Outras não. Outras já vão na vida locagem mesmo, que é no caso da própria Pagani. Eles vão na caruda, eles vão lá e copiam e tal. Só que eles não mexem com a logo. A logo, eles botam a serigrafia da logo deles. No caso da Pagani, Steel Diver, Saint Martin, enfim. Eles botam lá. Então, tecnicamente, galera, nenhuma dessas marcas está cometendo crime algum, uma vez que esse design, a qual eles estão copiando, não está protegido por direitos autorais ou patentes. E se por um acaso algum design, algum detalhe ali, vamos dizer assim, vamos fazer de conta, tá? Um ponteiro. Vamos fazer de conta que uma marca XYZ inventa um design de ponteiro diminuto e patentia aquele design, ou até mesmo eles protegem os direitos autorais daquele ponteiro que, nesse exemplo aqui, eles inventaram. A Pagani, a Saint Martin, a Phoibos, ninguém vai poder usar aquele design de ponteiro ali sem sofrer alguma punição. Entenderam? Então, como não tem essa proteção de patente ou direitos autorais, as marcas menores, né, principalmente chinesas, elas vão lá e copiam e botam lá. Por quê? Que eles não copiam o logo, porque justamente o logo está protegido por uma patente e uns direitos autorais. Ninguém, a não ser a marca XYZ, vai poder utilizar aquele logo. Ninguém, além dela, pode usar o logo da Rolex lá, aquela coroinha lá, que eu acho lindíssimo aquele logotipo deles lá. Ninguém pode utilizar aquele logo, ninguém, a não ser eles, claro. Se eu, você ou a marca XYZ usar aquele logotipo, a mão pesada da Rolex vai vir, tá? Se for uma empresa grande reconhecida, vai doer. Agora, tem a galera que falsifica. Então, é onde entra o que eu falei para vocês. Falsificação é diferente de homagem e micromarca, entenderam? Então, tem isso. Tecnicamente, essas marcas pequenas que copiam o design daquelas grandes, eles não estão cometendo crime. Eles estão se aproveitando de uma brecha jurídica que existe, e tirando vantagem disso. Por quê? Galera, vamos lá. Um Rolex lá, GMT, vamos botar assim. Vamos fazer de conta que um Rolex desse esteja lá na casa dos 100 mil reais. O cara gosta, eu acho lindo aquele relógio. Só que eu não tenho grana para comprar um relógio daquele. Claro, talvez eu... não sei. No momento não tenho. Só que eu acho muito bonito aquele design ali. Eu não posso comprar o original. Claro que não. Mas existe o recurso de eu comprar aquele design ou algo muito próximo a ele, só que de outra marca. Eu estou falando aqui de Pagani, né? Mas tem aqui na nossa realidade, nós temos Seiko, temos Oriente, temos Tecnos, temos Casio nem tanto. A Casio ela já está numa parte diferenciada. Vou trabalhar com esses três aqui. Se você olhar, galera, você com certeza vai encontrar inspiração dessas três marcas que eu citei naquele acima, entendeu?
Então eu vou lá e compro. Vou comprar um Mondane. Eu já tive um Tecnos GMT com 4 ponteiros e tudo mais. Eu já tive. E era a cara do próprio Rolex GMT Master. Entenderam? Só que era um Tecnos. Eu dei até pro meu irmão esse relógio. Então, galera, tem disso, sim. Não é só a Pagani que faz isso. Não é só a Steel Dive, não é só a Adidas Dive, não é só a Saint Martin que faz isso. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Algumas com menor expressão, outras com maior expressão. O problema é, se essa marca que faz, ela vende no AliExpress, ela é taxada como falsificação. Agora, se for uma marca que não é vendida no AliExpress, é vendida num site próprio, numa loja própria, ela é taxada como micromarca. Aqui dentro do YouTube, galera, tem muito youtuber grande que divulga essas marcas, essas micromarcas, tá? Não é vendida lá no AliExpress, então ele meio que fica livre, né, de estar anunciando um produto mal falado, mal visto, porque não, esse produto aqui você compra, ele vem de Portugal, não, esse produto aqui ele vem de tal lugar, não, esse produto aqui é uma loja europeia, mas galera, não passa de um produto homagem, copiagem, só que não é comercializado no AliExpress, você não vai encontrar. Por quê? Aquela marca, a bolinha, ela mandou ser fabricada, ou ela comprou o modelo de catálogo dos chineses, sim, chineses. Ela comprou, mandou serigrafar o logotipo dela e comercializa no país deles, no caso, Portugal, França, Itália, Gally, América do Norte, América do Sul, enfim, mas não passam de modelos como a Pagani. Só que a Pagani ela recebe esse status, né, por alguns de produto falso e tal, mas não é nada disso. Então é o que acontece, beleza? Não tem proteção de direito autoral e não tem proteção de patente aquele design. Então por isso que qualquer marca que tenha cacife, grana e queira fazer, ela vai copiar sim, com certeza. Ou copia tudo, ou copia elementos ali. Geralmente esses copiam elementos, eles buscam os elementos que mais chamam a atenção, que são mais visíveis e mais bonitos. Mas vão lá e copiam. Outra que faz isso é a Invicta. Tirando aqueles modelos bizarros que a Invicta faz, aquelas coisas monstruosas, aqueles pesos de papel que a própria Invicta faz, sim, eles fazem os modelos muito bonitos. E adivinha qual é o modelo base a qual eles copiaram? Rolex Submarine. Entenderam? A Invicta. A Seiko, cara, procura o que você acha. Citizen, procura o que você acha. Oriente, procura o que você acha. Só que, como são marcas tidas como nacionais, marcas grandes, alguns caras mais puristas vão defender com unhas e dentes, mas não é bem assim, beleza? E o que acontece, galera? Isso gera um debate extremamente acirrado. Tem a galera que é extremamente a favor dos copiagem, homagem, falsificagem, tudo. Eles dão vários nomes pejorativos. E outros que são a favor da marca. Tem os que são a favor e os que são contra. Isso gera um debate extremo. Aquela galera que é contra, eles falam que isso sim é falsificação, é crime e tal, sem nem saber o que eu acabei de dizer aqui para vocês, da parte da patente e direito autoral. Eles falam que é crime e tal simplesmente e puramente porque na cabeça deles isso desvaloriza a marca, né? Desvaloriza, descredibiliza a marca. Isso na cabeça deles, tá, galera? Porque isso de fato não acontece. A Seiko, tu acha mesmo que a Seiko ela tá se importando com esse cara que briga por ela? Não, a Seiko é uma empresa gigante, multinacional, eles querem grana.
assim como a Citizen, assim como a Casio, assim como a Oriente, todo mundo. E tem a galera que é a favor. Por que é a favor? Porque, como eu já disse anteriormente, o cara gosta muito daquele design, o cara acha muito bonito aquele design, o cara queria ter aquele relógio ali, aquele design, só que devido a uma limitação momentânea de questão de grana, ele não pode ter. Então ele consegue ver nessas marcas uma possibilidade de ele não vai ter aquele modelo original, mas ele consegue ter vou dizer para vocês, cara, um afago, né? Um afago, porque ele vai olhar, pô, eu sei que eu não tô com Submarine, eu sei que eu não tô com Omega, eu sei que eu não tô com Panerai. O cara que compra um Pagani, galera, ele sabe que ele não tá comprando aquele, ele sabe, ele não é um cara burro. Só que, na realidade atual, é a melhor opção para ele, tá? E também tem uma terceira vertente, que é a galera que não aceita que um relógio que na cabeça deles é imensamente inferior seja cobrado um valor tão justo e entregue muito. Eu recentemente fiz um vídeo de um Pagani que ele copiou, obviamente, o design do Doxa Sub 300, e o relógio é espetacular, galera. Caixa em aço, cristal de safira, movimento NH38, se eu não me engano, pulseira em aço inoxidável maciço, resistente à água a 300 metros de profundidade. E na época que eu gravei aquele vídeo, o relógio estava saindo a R$850, na época que eu gravei o vídeo. E por esse valor aqui no Brasil, impossível você comprar um relógio com as mesmas qualidades que aquele tem, no caso o Pagani. Então os caras ficam loucos, eles não aceitam, pô, eu paguei uma fortuna, paguei 2, 3, 5, 6 pau num relógio e o relógio não tem a capacidade de me entregar uma cristal de safira. Coisa que um relógio do Pagani de R$700 me entrega. Pô, eu paguei R$3.000 num Seiko e ele veio com pulseira chapeada, no caso aquele aço dobrado, né, estampado. Pô, coisa que R$1.000 num Pagani, ele veio com a pulseira maciça. Isso esses caras não aceitam. Então eles deixam o ódio deles tomar conta e eles pegam esse ódio deles todos e vão lá e descascam e tal. É onde gera a treta maligna dentro dos grupos aí de relojoaria. É um conselho que eu dou aí pra vocês, cara. Não se envolva nesse tipo de treta. Se você gosta de usar o teu Paganinho aí de humilde, galera, usa. O cara começou a balangar o beiço pra você, não rebate. Segue a sua vida na tranquilidade. E você que não gosta de usar o Pagani, o que vocês chamam de copiagem, galera, o cara que comprou o Pagani, deixa ele quieto. Ele não está interferindo em nada negativamente na sua vida. Deixa quieto que tudo vai funcionar bem. Cada um no seu quadrado, cada um na sua opção, cada um na sua escolha, e todo mundo vai ficar feliz. O que não pode é você ficar criticando, reclamando e tal, de uma coisa que você não tem controle, tá? Seja você que comprou o copiagem, como eles falam, ou você que comprou o modelo original. Então, se cada um se manter dentro do seu quadrado, tudo vai dar certo. Beleza, galera? Eu espero, galera, que eu tenha conseguido explicar de uma forma mais sucinta esse assunto, de uma forma mais dinâmica e que ficou de fácil compreensão para todos vocês, tá? Eu vou deixar aqui, o vídeo já tá longo, né? Tem que ficar, não tem jeito, meus vídeos são todos assim. Quem me acompanha há tempo aí já sabe. Eu vou deixar uma palavra-chave aí para saber quem foram aqueles que me acompanharam até aqui, que é muito importante para a gente que produz conteúdo, quando a pessoa que está assistindo acompanha o vídeo até o final. Isso demonstra para o YouTube que o conteúdo de certa forma foi relevante. Então, eu vou deixar uma palavra-chave aqui
Você só tem que deixar no campo dos comentários essa palavra e acabou. Eu já vou saber que você me acompanhou até aqui, tá? Então a palavra-chave vai ser homage. É só escrever isso no campo dos comentários que eu já vou saber que você chegou até aqui e eu vou ser desde agora muitíssimo grato a você que me acompanhou até o final. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!